A história de hoje acontece alguns dias antes da Páscoa, no tempo do Senhor. As principais autoridades naquele tempo, os sacerdotes, tramavam prender e, consequentemente, matar Jesus. Estavam apenas esperando passar a ocasião da Páscoa. E naquele momento, Jesus, reunido com seus amigos e os discípulos, se encontrava em Betânia, fazendo a refeição na casa de Simão, identificado no texto como o leproso. Já no início dessa história, a gente vê o fundamento do ministério de Jesus. Quando o texto diz, ele estava na casa de Simão, o leproso. O fundamento do ministério de Jesus, que ele revela em tantas outras passagens, mas eu escrevia de Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Enquanto muitos não compreendiam a atitude de Jesus, Jesus estava mostrando para que veio. E queria que nós imitássemos ele. Que ele veio salvar e buscar o perdido. E o texto continua. Uma parte que eu considero mais profunda do texto. Veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Quando a Bíblia diz assim, veio uma mulher trazendo um frasco de alabastro. Aí nas pesquisas, o frasco de alabastro era um frasco branco, duro e ao mesmo tempo fino. Ele parecia com um gesso, lembrava nos dias de hoje um mármore, uma espécie de mármore. E era costume as meninas, as mulheres judias, andarem com um pequeno vaso de alabastro pendurado ao pescoço. Alguns historiadores diziam que era para refrescar os odores, outros diziam que era para respiração. Afinal de contas, já que não tinha tanta água assim por perto, né? Eu acho que o aroma corporal não deveria ser aquela coisa tão agradável. Mas o que importa, quando o texto diz assim, dentro do vaso de alabastro, trazia nardo puro. Dentro desse vaso de alabastro que as mulheres judias, traziam consigo, e em especial, muitas delas traziam pendurado no pescoço, continha óleos, essências, perfumes valiosos. E o nardo era um dos mais valiosos perfumes que existia naquela época. O nardo, ele valia o equivalente a um ano inteiro de trabalho. Então, para você adquirir um frasco de alabastro com o nardo puro dentro, você precisaria economizar um ano de trabalho para ter aquele vaso. E a Bíblia diz que a mulher, com esse vaso de alabastro, se aproxima do Senhor e o quebra. Ainda pesquisando, algumas fontes diziam que muitas dessas mulheres ganhavam esse vaso e penduravam ao pescoço para usar nas suas núpcias, nas noites de núpcias, que era para a mulher o ponto alto da história dela. Naquele tempo as mulheres não tinham voz e poder política, as mulheres não podiam entrar em vários lugares que os homens podiam, não tinham a mesma liberdade e a mesma permissão que os homens. O momento principal da vida da mulher era o casamento. Desde menina, naquele tempo, a menina era criada para o matrimônio, para se casar. Toda a vida da mulher se pautava nisso, em encontrar o marido, no casamento. Muitos pais, hoje em dia, juntam dinheiro para a faculdade. Naquele tempo, juntava-se dinheiro para o dote. O fato de uma mulher, naquele tempo, se casar, encontrar um marido, simbolizava muito para a mulher. Encontrar um marido, se casar, significava que aquela mulher estava adquirindo para a sua vida amparo, proteção, honra, cuidado, bens,
necessidades supridas, aquela mulher teria um amparo na medida que ela conseguisse um marido. Então, a vida da menina era moldada para esse momento. O ponto alto da mulher era o casamento. E havia grande investimento nessa festa, nesse momento. E pesquisando mais profundamente, esse vaso de alabastro que elas traziam ao pescoço era para ser usado na noite de núpcia. Era o momento mais importante da vida das mulheres. Era um momento que a mulher deveria quebrar o vaso de alabastro, porque ele não tinha tampa. Ele só poderia ser usado se quebrado. E uma vez quebrado, não poderia mais ser guardado. Então, a menina usava esse óleo de alabastro, o óleo que estava dentro do frasco de alabastro, porque ele conservava a essência do óleo, do perfume, ou do que a menina conseguisse com suas posses trazer dentro daquele frasco. E ela usava na sua noite de núpcias. Ela aspergia no ambiente, nos lençóis, porque ela estava mostrando que chegou o momento principal da vida dela. Ela estava diante do momento mais importante da vida dela. Aquele momento que ela foi criada a vida inteira estava acontecendo. Então, ela pegava aquilo que ela tinha de mais valioso e usava naquela noite especial. Noite que simbolizava o início de uma família, o início da vida dela em uma sociedade. Com base nessas informações, a gente volta para o texto. Com base nessas informações, sabendo o que significava aquele vaso de alabastro, a gente pode compreender a profundidade do gesto daquela mulher. Quando aquela mulher pega aquele vaso de alabastro, que a gente não sabe o quanto de sacrifício foi feito por aquela mulher para conseguir aquele vaso e conseguir aquele nardo puro, que era um dos perfumes mais caros da época, para conseguir armazenar ali dentro. A gente não sabe o tamanho do sacrifício que aquela mulher tinha em guardar aquele vaso. Mas quando o texto diz que na presença do Senhor, ela quebra o vaso de alabastro e despeja todo o líquido na cabeça do Senhor, na cabeça de Jesus. Quando a gente sabe o que significava para a menina, a gente entende o ato da mulher. Se a gente analisa esse contexto e analisa agora o ato da mulher ao encontrar Jesus, não resta outra compreensão a não ser que a mulher, ao se deparar com o Senhor, ela chegou à conclusão: estou diante do meu melhor momento. Cheguei ao ápice da minha história. Encontrei aquele homem que pode me oferecer proteção. Encontrei aquele que me vê. Eu encontrei aquele que me compreende. Toda a minha vida eu fui preparada para esse momento. Eu encontrei. Chegou o momento principal da minha vida. O sentido da minha existência está em Jesus. Jesus é o ápice da minha história. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu encontrei aquele que toda mulher procura. Eu encontrei aquele que deveria ser a minha busca e que deveria ser o meu parceiro para a minha vida inteira. Eu encontrei aquele que eu decidi, que eu escolhi dividir a minha história. Eu encontrei aquele ao qual eu quero andar para sempre. Eu escolhi o meu parceiro. Quando a mulher faz esse gesto, ela está dizendo: eu encontrei aquilo para que eu fui criada. Eu encontrei o fim da minha história. E quando a mulher encontra Jesus, ela quebra o frasco e se derrama todo aquele óleo precioso em Jesus. A mulher, ao se deparar com Jesus, sabiamente, a mulher pensou, eu raciocinando comigo, e com cabeça de mulher, né, que é mais fácil quando a personagem é mulher, eu acredito que a mulher disse: eu preciso adorar.
Eu encontrei aquele que eu estava esperando a minha vida inteira. O meu momento principal chegou. Eu não posso deixar esse momento passar. Eu preciso adorar a este ser que me vê, que me compreende, que é sinônimo de amparo, de proteção e de salvação para a minha vida. E eu não posso adorá-lo de qualquer jeito. Eu preciso adorar esse homem com o melhor que eu tenho. Eu preciso adorar esse homem com o melhor que eu possuo. E foi o que a mulher fez. Ela adorou o Senhor com o melhor que ela tinha. Ela adorou a Jesus com o melhor que ela podia. E o que me chama a atenção é que a mulher não falou nada. O texto não relata uma frase da mulher. Ela não precisou. A mulher não falou. A mulher não pediu nada. Ela simplesmente fez. O amor, a adoração, precisam ir além das palavras. O amor que a gente precisa demonstrar a Jesus, a Deus, ele precisa ir além de palavras bonitas. Ele precisa ir além de textos postados. O amor, a adoração que a gente deve a Jesus, ela precisa ser feita com o melhor que a gente tem a oferecer. E ela precisa ser feita de forma genuína. Adorar por adorar. Simplesmente adorar. A adoração muitas vezes não precisa de palavras. Ela se configura numa adoração, numa ação. E aquela mulher, ao se derramar diante do Senhor, ao oferecer o seu melhor, ela não precisou falar o quanto ela adorava. A ação daquela mulher, o exemplo daquela mulher, deixou claro a profundidade da sua adoração. A mulher também não pediu nada. A mulher não foi ao encontro de Jesus para buscar nada. Muito pelo contrário, aquela mulher foi levar. Ela não foi buscar, ela não foi pedir, ela foi levar algo para o Senhor. E ela foi levar o melhor que ela tinha, que era adoração sincera. Adoração, o melhor que ela tinha, ela quebrou aos pés de Jesus. E a adoração da mulher não foi de todo jeito. A adoração da mulher foi profunda. Foi o melhor que ela pôde. O ato daquela mulher foi um ato sacrificial. Foi um sacrifício. Para muitos poderia dizer, só um perfume. Imagine quando a gente compra um perfume caro. A gente usa o perfume com tanta delicadeza, né? Nos punhos, só em pontos estratégicos. Nos punhos, nas orelhas, um pouquinho no pescoço. Aquele perfume precisa durar. Afinal de contas, a gente, quando o perfume é bom, ele é caro. Imagine aquela mulher com um perfume que custava um ano inteiro de trabalho. Aquela mulher despeja todo aquele precioso perfume na cabeça de Jesus. Em outros evangelhos, a mesma história diz que esse óleo escorre e chega aos pés de Jesus. E essa mulher enxuga esse óleo que escorre aos pés de Jesus com seus cabelos. Naquele tempo, a mulher não podia mostrar seus cabelos apenas para o marido. A mulher pega seus cabelos, quebra protocolos, sem se importar com quem estava ali, e enxuga os pés do Senhor. Para aquela mulher, não importava os olhos nem as críticas. Para aquela mulher, só importava agradar Jesus. Ela só queria agradar. A única coisa que importava era quem estava diante dela. Era adorar por adorar. Ela só queria agradar aquele que importava. Foi um ato de sacrifício daquela mulher. E sobre isso, eu me lembro das palavras de Davi, no livro de 2 Samuel 24, quando ele diz assim: não oferecerei ao Senhor, meu Deus,
sacrifícios que não me custem nada. Aquela mulher corresponde ao texto que Davi nos escreve. A gente não pode oferecer ao Senhor aquilo que é fácil, aquilo que eu consigo. Essa mulher traz o exemplo para a nossa vida de adorar o Senhor exige sacrifícios. E muitas vezes é sacrifício de tempo, de cansaço, de esforço, de abrir mão de passeios, de abrir mão de confraternizações com famílias, para estar na casa do Senhor, abrir mão de descanso. O Senhor requer sacrifício. Davi nos ensina, não devemos oferecer ao Senhor aquilo que não nos gera sacrifício. E ao derramar toda aquela essência na cabeça, aos pés de Jesus, a essência da adoração da mulher inundou aquele ambiente. A essência da sua adoração preencheu todo aquele ambiente. E assim acontece também conosco. Quando a nossa adoração é verdadeira, é profunda, ela é capaz de contagiar o ambiente, ela inunda o ambiente. Mas é preciso estar preparados, porque nem todos vão compreender a profundidade de uma adoração verdadeira, assim como aconteceu com aquela mulher. Quando aquela mulher tem essa atitude, nos versos 4 e 5, acontece o seguinte: alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. Talvez muitos não vão compreender a sua entrega, a sua adoração, o seu sacrifício, a sua renúncia, a sua abnegação. Para muitos, a sua adoração vai ser sinônimo de exagero, vai ser sinônimo de desperdício. Mas aquela mulher também nos ensina como agir diante dessas críticas. Aquela mulher nos ensina a silenciar para as críticas. Aquela mulher nos ensina que muitas vezes quem não faz, critica quem faz. Muitas vezes quem vai criticar você não vai conseguir fazer o que você faz, não vai compreender a profundidade da sua entrega. E a mulher nos ensina que diante de críticas, a solução é continuar. Críticas têm paralisado muitos, têm entristecido muitos, mas essa mulher nos ensina a continuar. O propósito é agradar a Jesus. O que importa é agradar, é servir a Jesus. E eu acho lindo, lindo, que Jesus reconhece uma adoração verdadeira. Jesus reconheceu, validou, valorizou a adoração genuína e verdadeira daquela mulher. No verso 8, a Bíblia diz assim. Desculpem, no verso 6. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre estarão com vocês, e quando quiserem, pode fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Jesus, mais do que ninguém, reconhece uma adoração quando é sincera, quando é verdadeira. Jesus reconhece, e Jesus sai em defesa daquela mulher. Semelhante àquela mulher, nós também temos um vaso precioso de alabastro, com um nardo puro. Nosso vaso é nosso próprio coração. O nardo puro é a adoração, é a essência que trazemos dentro do nosso peito, do nosso coração. Precisamos enxergar a presença do Senhor e nos derramar, quebrar o nosso coração diante do Senhor. E se derramar diante do Senhor é um caminho sem volta.
Da mesma forma que aquela mulher quebra aquele vaso de alabastro e já não é mais possível fechá-lo, uma vez derramado, um líquido jamais volta a ser o que era antes. Precisamos nos derramar diante do Senhor. O Senhor enxerga uma adoração profunda. O Senhor enxerga um coração quebrantado. E diante disso, o Salmo 51, 17 traz o seguinte: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrido, arrependido, não o desprezarás, ó Deus. É esse sacrifício que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer riqueza de bens materiais. O Senhor quer a riqueza que há dentro do nosso vaso de alabastro. O Senhor quer uma adoração sincera e verdadeira. Ainda no verso 8, o Senhor diz assim: ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Quando eu li essa parte, eu não compreendi de primeiro. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Os discípulos sabiam, porque Jesus já tinha anunciado que a morte dele estava próxima. Mas essa história nos leva a outra, relatada em Lucas 24. Quando Lucas nos conta que quando Jesus morre na cruz do Calvário e seu corpo é retirado e colocado ao túmulo, mulheres trazendo óleos aromáticos vão lá ungir o corpo já morto, falecido de Jesus. Mas aquelas mulheres, quando chegam ao túmulo de Jesus, Jesus já não está. Jesus já não pode ser encontrado. Não deu mais tempo daquelas mulheres, como de costume, ungir um corpo falecido. Porém, aí a minha ficha cai, e eu entendo quando Jesus diz: ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Aquela mulher foi a única que ungiu Jesus. Aquela mulher foi a única que conseguiu, que pôde ungir Jesus. Porque quando ele morreu, as mulheres foram fazer esse ato, já não deu mais tempo, já não era mais possível. E isso nos dá a importância de compreender a importância da presença. É de suma importância aproveitar a presença do Senhor. Não podemos desperdiçar a oportunidade da presença do Rei. É preciso aproveitar a oportunidade da presença de Jesus e adorá-lo com o melhor que podemos, com o melhor que temos. Porque amanhã pode ser tarde demais. Possa ser que não dê mais tempo. Toda a oportunidade de estarmos na presença de Jesus é uma oportunidade de nos quebrarmos e de adorar, de oferecer o melhor que a gente pode. Aquela mulher fez isso. Precisamos agir igual aquela mulher. Oferecer o melhor que eu tenho, que você tem. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor dos nossos bens, o melhor dos nossos anos, o melhor que temos. Precisamos jogar aos pés de Jesus. A causa do Senhor não pode esperar. A causa de Deus não pode esperar. Se esperarmos para oferecermos o nosso melhor num dia de festa, em um dia qualquer, possa ser que não dê mais tempo. A oportunidade é agora. É aproveitar que o Rei está presente e nos derramar com o melhor que nós temos. A história termina com o Senhor reconhecendo e valorizando mais uma vez a atitude daquela mulher. No verso 9, o próprio Jesus diz: em verdade, lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Quando eu chego diante dessa parte, e diante dessa frase que o Senhor se refere à mulher, ela fez tudo o que pôde. Eu me pergunto, será que quando eu estou adorando o Senhor,
Será que diante da minha adoração ao Senhor, o Senhor é capaz de olhar para mim e dizer: ela está me adorando com tudo que ela pode, ela está me adorando com o melhor que ela tem? E isso me preocupou. Adorar o Senhor é uma questão antecipada. Eu preciso já sair da minha casa com esse espírito adorador, sabendo que eu estou indo ao encontro da melhor coisa da minha vida. O que me espera é o grande momento da minha história. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Eu preciso aproveitar a presença do Rei e adorá-lo, porque Ele merece. E adorá-lo com o melhor que eu tenho, porque Ele é digno. Ele é digno. E diante dessa história, eu queria concluir com perguntas que ficaram no meu coração, e eu gostaria que ficassem no coração e na mente de vocês também. O Senhor diz que o exemplo daquela mulher não se apagará, ficará para sempre. Toda vez que o Evangelho for contado, aquela mulher será lembrada. Será que a minha ação, que a sua ação é exemplo? Será que eu e você temos atitudes de exemplo? Deixaremos exemplos da nossa conduta, da nossa adoração? Será que o que eu tenho feito para Jesus é a nível do sacrifício? Será que o que eu estou doando, o que eu estou entregando a Jesus reflete sacrifício? Ou é apenas o que eu posso? Ou é apenas o que está ao meu alcance? Será que eu tenho realmente adorado ao Senhor com o melhor que eu tenho, com o melhor que eu posso? Será que eu tenho adorado ao Senhor sem querer nada em troca? Será que eu tenho adorado ao Senhor só por adorar, só pelo que Ele é? Será que eu tenho reconhecido a presença do Senhor? Será que eu tenho adorado com tudo que eu posso? Será que as críticas me paralisam? Ou será que as críticas fazem eu continuar? Será que as críticas me fazem querer adorar mais ou me paralisam? Será que eu tenho aproveitado a presença do Rei para fazer o meu melhor, para fazer tudo o que eu posso? Essa história precisa causar em nós a reflexão de aproveitar a oportunidade. Precisamos olhar para o exemplo desta mulher e aproveitar a oportunidade na presença do Rei. Precisamos aprender com essa mulher a nos derramar diante do Rei. Precisamos aprender a entregar tudo que podemos e da melhor forma que podemos. Precisamos aprender com essa mulher a entregar uma adoração que cheire, uma adoração que inunde o ambiente, uma adoração que seja capaz de espalhar o perfume no ambiente, onde quer que nós coloquemos os pés. A nossa adoração precisa ter o aroma de Cristo, precisa ter o aroma do Senhor. É para isso que Ele nos chamou. É essa adoração que alegra o coração do Senhor. Vamos orar. Ó querido, amado Deus, Senhor, nos perdoa se em algum momento da nossa vida, Senhor, estamos deixando a desejar, Senhor, na adoração que estamos te oferecendo, Senhor. Senhor, olha para nós, Senhor, com o mesmo olhar que o Senhor olhou para aquela mulher. Senhor, nos ajuda a te oferecer o melhor. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, Senhor. O que está impedindo, Senhor, de a gente te adorar, Senhor, com sacrifício, com honra, com amor, Senhor.
Senhor, nós queremos seguir o exemplo dessa mulher. Senhor, nós queremos deixar um exemplo de adoração, Senhor, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sozinho não podemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos dignos, Senhor, da Tua memória, Senhor, do Teu amor, Senhor, do Teu reconhecimento, Senhor. Nos reconhece, Senhor, como verdadeiros adoradores. Transforma, Senhor, transforma a nossa essência, Senhor, em uma adoração perfeita e profunda, porque Tu, Senhor, mereces, porque Tu, Senhor, és o ápice da nossa história. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar, a enxergar a rica oportunidade, Senhor, o rico tesouro que está diante da Tua presença, Senhor. Que a nossa adoração seja verdadeira, pura e sincera, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Jesus.